No que diz respeito à segurança, esse episódio do dia 8 de janeiro revela que a segurança dos três poderes precisa ser revista, ou melhor, novas formas de segurança devem ser traçadas pelo governo, Zé? Eu acredito que sim. Eu acho que é uma situação que mostrou uma dimensão obsoleta, é essa questão da esplanada dos ministérios ficar sob controle do governo do Distrito Federal em relação a aspectos essenciais que muitas vezes não são inteirados ou chamados à participação do próprio governo federal. O período que eu fui ministro, nós tínhamos um entendimento muito bom com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Chegamos a ter manifestações de 1 milhão de pessoas ali na Praça dos Três Poderes, como aconteceu em 2013, e nós, a partir daí, inclusive, azeitamos um mecanismo de consulta e de interação recíproca em que atuava o Ministério da Justiça, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, as Forças Armadas com seu serviço de inteligência, o GSI e a ABIN, ou seja, nós tínhamos um grupo integrado naquele tipo de situações. O que pareceu evidente agora, talvez, e aí tem que ser apurada a responsabilidade do ex-ministro e então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, é que foi feito um planejamento, foi conversado, se afirmou que os manifestantes não poderiam subir a esplanada do Ministério por força dos informes de inteligência que haviam sido dados, e subitamente, sem informação do governo federal, pelo menos é o que falou o ministro da Justiça em coletiva, esse plano foi alterado. E no momento que houve alteração, o senhor Anderson Torres foi para os Estados Unidos. Ou seja, uma situação que não pode ficar dessa. Eu acho que nós temos que buscar um nível de institucionalização maior dessa forma de gerenciamento da esplanada e talvez até, eventualmente, discutir-se a criação de uma força própria do governo federal para poder acompanhar situações desse tipo, sendo treinada para não praticar atos de violência, sendo, no fundo, orientada através de órgãos de inteligência para que o governo federal não fique nas mãos de um governo federal quando, eventualmente, este governo não se alinhe com o espírito democrático ou com padrões de eficiência que sejam necessários e devidos. Muito bem, Janaína, esse episódio do dia 8 de janeiro revela que a segurança dos três poderes precisa ser revista, ou melhor, novas formas de segurança devem ser traçadas pelo governo? Olha, o que eu penso, olhando para o dia 8, né, repensando ali o encadeamento dos fatos, é que nós podemos afirmar, sem dúvidas, que houve falhas. Houve falhas ali no dia 8 e é necessário sempre aprender com as falhas. Houve falhas, por exemplo, porque nós tivemos um primeiro poder invadido e, obviamente, seria necessário acionar forças para evitar que os demais fossem invadidos. E parecia que nada acontecia. Por isso é que de certa forma, convence ou enseja uma investigação mais detalhada a tese de uma suposta conivência. Então, é necessário entender por que, apesar dos alertas, não houve a adoção de medidas para evitar. E com isso eu não estou aqui exculpando ex-ministro Torres, mas havia relatórios de inteligência dizendo que aquela grande manifestação ocorreria e, mais recentemente, houve notícias da existência, inclusive, de um relatório da ABIN informando, pelo menos o GSI, de que havia notícias de invasões aos prédios públicos. Porque, num primeiro momento, se falou de relatórios anunciando a gigantesca manifestação. Num segundo momento, veio a pública a informação de que a ABIN teria informado pelo menos o ex-ministro já do governo Lula, G. Dias, que era um general que acompanhava o presidente desde o primeiro mandato, que ele teria sido informado, depois ele alegou que era por WhatsApp. Depois ele disse, eles foram mudando um pouquinho as explicações. Agora, houve uma falha, isso é incontestável. As investigações vão mostrar de que nível foi essa falha. E eu estou, assim, muito esperançosa. Eu sei que as pessoas até riem quando eu digo isso, com relação à CPMI. Porque a relatora, ela mostra de maneira, a meu sentir, distanciada no seu plano de trabalho, o desejo de apurar os responsáveis por ação
e também os responsáveis por omissão, né? Muita gente criticou o plano de trabalho da deputada Elisiane, eu nem a conheço, mas eu achei um plano de trabalho correto, né, para essa necessidade de apurar. Então, se vamos imaginar que tenha sido exclusivamente uma falha, que ninguém ali tenha agido com dolo de facilitar a invasão dos prédios, ou pelo menos do palácio, né? Já vista as imagens que foram publicadas aqui pela própria CNN. Se apurar que foi apenas uma falha, né, é evidente que isso precisa ser olhado com calma e enfrentado. Porque outras, veja bem, Brasília é um palco de manifestações, né? Outras manifestações ocorrerão. Muitas serão as causas. Então é necessário ter um plano ali de acionamento para emergência, inclusive, né? Precisa ter um plano de emergência, não é possível, né? Nós todos ficamos atônitos assistindo aquelas cenas e nada acontecia para barrar. Então, realmente, talvez até o doutor Eduardo levar a sua expertise como ex-ministro, realmente, aquelas manifestações de 2013, elas também foram muito fortes, porque ali havia pessoas da esquerda, da direita, eram muitas as dores ali misturadas. Nós demoramos para compreender, inclusive, né, a natureza daquelas manifestações. E os prédios públicos, houve ali uma situação mais difícil no Itamaraty, o doutor Eduardo vai lembrar melhor do que eu, mas funcionou, o esquema de segurança ali funcionou, né? Nós fomos capazes, como nação, de conciliar o direito à manifestação com a proteção dos próprios públicos. Então, se for apenas uma falha, é necessário, com muita agilidade, correr atrás para corrigir. Sim, Zé Eduardo, a sua réplica é senadora Elisiane Gama, tá? Ai, perdão, perdão. Eu sabia que você tinha se confundido. Olha, na verdade, e há falhas é indiscutível. Eu quero saber se foram falhas induzidas por iniciativas de conspiração. E as evidências, talvez, cada vez mais apontem para esta realidade. Quando se fala do controle da segurança da esplanada dos ministérios e da Praça dos Três Poderes, há dois grandes planos. Um deles, contenção anterior para que as pessoas não cheguem à esplanada, ou não realização da contenção, guarnecendo-se com tropa reforçada os ministérios e os palácios. Em 2013, as manifestações que estavam acontecendo, elas indicavam que não haveria, à primeira vista, uma orientação para invadir palácios. Então, o que foi feito em 2013? O governo do Distrito Federal, o Ministério da Justiça e outros órgãos permitiram o acesso à esplanada, porque isso é absolutamente democrático diante da informação de que não haverá um quebra-quebra, e foi reforçada a proteção do Ministério da Justiça, do Palácio da Justiça pela Força Nacional de Segurança, pela Marinha do Itamaraty, que é tradicional lá. O GSI colocou tropas protegendo o Planalto e o Distrito Federal, tropas protegendo o Congresso Nacional e o Palácio em que está o Supremo Tribunal Federal. Assim foi feito. Nos surpreendeu imensamente 1 milhão de pessoas, nós esperávamos isso. Bem, neste caso, Luciano, o que aconteceu? Havia informação prévia, sim, de que poderia haver quebra-quebra. E a orientação não deixa subir na esplanada do Ministério. Então, óbvio, isso implica numa não necessidade de guarnecimento mais forte dos respectivos prédios. Ora, esta ausência de guarnecimento mais forte se deve ao plano de segurança que impediu o acesso. Você coloca lá a tropa de choque, coloca lá uma situação de contenção, 1, 2, 3 barreiras, é impossível subir. Isso é facilmente contornável. Na própria Copa do Mundo, nós impedimos esse acesso. Houve uma falha em Brasília, mas com esse acesso aos estádios pelo movimento não vai ter Copa. Então, isso é simples, só que esse plano foi alterado, e aí começam os indícios de que havia uma sabotagem. Ele foi alterado pelo Anderson Torres, que viaja, e permitiu-se o acesso. O que surpreende a todos, inclusive depois com a retirada das forças do GDF, do Governo do Distrito Federal, dessa segurança dos prédios. É aí que está o problema, é aí que a coisa se coloca, como parece que foram falhas provocadas, porque pegou toda a segurança dos prédios e não havia tempo de se planejar uma reação. Pode ter havido omissão de autoridades do governo federal atual, pode, isso vai ser apurado. Agora, é aí que está o cerne do problema. Portanto, eu acho, para concluir, Luciana, que a reflexão sobre o que aconteceu nesse caso exige não só
uma prevenção contra falhas, mas uma prevenção contra sabotagens nesta área de segurança pública. Ou seja, o governo federal não pode ficar nas mãos do governo do Distrito Federal diante de situações em que esse governo, ou através de um seu secretário ou do próprio governador, não se alinhem com uma situação de defesa democrática. É isto que tem que ser planejado. Tudo tem que ser pensado a partir da experiência do dia 8. Correção de falhas e também preservação da democracia diante de situações em que o governo do Distrito Federal possa não estar colaborando devidamente com o cumprimento do seu papel. Sabotagem é uma palavra que está no radar, Janaína? Não, só posso fazer um comentário? Sim, deve. Eu vou além, doutor Eduardo. Não é só não confiar na segurança do governo do DF. E aí, sem nenhum demérito ao governador, não estou aqui pessoalizando nem partidarizando. Me parece, né, que não se deve confiar sequer exclusivamente num único órgão do próprio governo. Eu sou partidária da tese de que tem que ter divisão de poderes, inclusive dentro de um próprio governo. Porque existem sabotagens internas. Então, além da desconfiança com relação a outros entes, é importante ter um plano de contenção que permita que uma unidade de um próprio governo controle a outra, entende? Nesse contexto, fazer um comentário até inadequado, não sei, mas até as brigas dos ministros do próprio presidente, e aqui estou falando do presidente Lula porque ele é o atual, né? Poderia ser outro, sem partidarizar, sem pessoalizar. Até essas brigas, nesse aspecto da autocontenção, do autocontrole, né? Elas são importantes. Porque imagine o senhor se permitir que algum ministro se agigante, ou qualquer ministério que se agigante, gera um risco para o governante, mas principalmente para o país. Não sei se o senhor compartilha dessa visão. Compartilho plenamente. Eu acho que a segurança democrática não pode ficar na mão de pessoas, tem que ficar na mão do Estado. E essa repartição ela é importante. Isso existe porque, por exemplo, embora as Forças Armadas elas não tenham papel de segurança pública, a não ser na região de fronteira, muitas vezes nós deixávamos ela, em certas situações, a postos para uma eventual intervenção que ocorre quando as forças de segurança não cumprem eficazmente, eficientemente, sei lá, por qualquer razão, o seu papel. Então, eu tenho a Força Nacional do Ministério da Justiça, que está à disposição desse Ministério, eu tenho as Forças Armadas, eu tenho a Polícia Federal, eu tenho a Polícia Rodoviária Federal, eu tenho as forças que podem ser acionadas pelo GSI. Isso tudo dá uma certa segurança ao presidente da República. O grande problema é a zona de controle só do GDF. É aí que está, a meu ver, o problema. Daí, portanto, talvez seja a hipótese de se criar uma força de proteção específica da esplanada dos ministérios da Praça dos Três Poderes. Acho perfeitamente possível e factível que isso se coloque. Chegou até a ser discutido aqui pelos jornais como uma proposta do ministro da Justiça. Eu acho que quanto mais dividido esse tipo de coisa, mais segurança se dá ao Estado democrático de direito. Claro? E, portanto, tenho total concordância com a senhora. O que hoje existe é uma dependência absurda da segurança democrática ao governo do Distrito Federal. E, sinceramente, pelo que vi, não me parece que a culpa era do governador, não. Me parece que ele ficou mais numa situação até omissiva, pelo menos é o que a imprensa registrou. Ele teve uma situação de afastamento que depois foi superada, etc. Me parece isso. Agora, a figura do senhor Anderson Torres, ex-ministro de Jair Bolsonaro, secretário de Segurança Pública, com a mudança do plano, com tudo aquilo que cercou, é que é o foco da investigação, que nos mostra precisamos dar segurança à esplanada dos ministérios e à Praça dos Três Poderes em uma situação em que uma pessoa que queira conspirar contra a democracia possa ser brecada a tempo antes que alguma situação desse tipo ocorra.